da quarta sola, Solus Christus, né, que é a continuidade daquilo que são os pilares da fé cristã, da fé protestante reformada. Eu vou pedir a todos que sigam comigo no livro de Juízes, no capítulo 16. Juízes, no capítulo 16. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Capítulo 16 do livro de Juízes. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. E os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória. E diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E quando o povo viu, louvou ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. E com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me de onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. E homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, e vendo Sansão, que os divertia. E Sansão então orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, o túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Fechemos os nossos olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em tua casa, de ouvirmos tua palavra, de termos a tua presença, Senhor. Pedimos a tua bênção, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando em todo o tempo, Pai. Que o Senhor tire todo o impedimento, toda, Senhor, a ação que possa tirar a atenção das pessoas, que possa, Senhor, trazer preocupação ou aflições, mas que seja um tempo de descansarmos, Pai, na tua presença. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Meu S está bem assim, parecendo com a serpentinha. Mas amém. É bom que assim os irmãos acordam, assim, né? Porque quando está frio, dá sono porque está frio. Quando está calor, dá sono porque está calor, né? O sono, na verdade, nos acompanha, junto com a fome. A fome me acompanha. A fome é minha parceira. E falando em parceiro, em companheiro, não é? Esse mundo é muito cheio de heróis, não é? Eu tenho certeza que muitas pessoas têm e idealizam em figuras mitológicas, figuras aí, não é, presentes ao longo da história, têm os seus heróis. O mundo tem os seus heróis. E falando de entretenimento, não é, as pessoas olham aí para o Batman. Tem quem goste do Batman, Cavaleiro Sombrio, não é? É um cara depressivo, né? Credo, que coisa horrorosa. Eu assisti o último Batman, inclusive, dá vontade de chorar, porque ele ficou é aquele cara que fez o vampiro lá também.
Nossa, que filme horroroso, né? Ele fica o tempo inteiro assim e tal. Nossa. Mas enfim, é o Batman, né? Ou se não, é o Homem-Aranha, porque ele é um adolescente todo atrapalhado, não é? E que, no fim, as coisas dão certo, mas ele é todo esquisito, e às vezes as pessoas se identificam com aquilo. Ou o Super-Homem, que tem aquela sua capa para sair voando e todas as coisas, mas o mundo tem os seus heróis. E nos dias da Reforma Protestante, não é? Naqueles tempos ali, as pessoas olhavam para a figura de homens e idealizavam nelas, não é? Pessoas que eram referência, não somente por isso, não é? Mas um dos motivos de terem ali os santos esculpidos dentro das igrejas. Segundo os católicos, isso não é para adoração, mas era uma referência para que você se lembrasse da vida daquele homem ou daquela mulher e que teve muito bom exemplo, e a partir disso você inspirar a sua vida, coisas assim, não é? Talvez tenha sido essa a intenção. Mas, de todo modo, se tinha ali muitos heróis, não é? E sobre os heróis hoje que eu gostaria de falar, um deles, não é? Dentre os que a Bíblia apresenta, é Sansão. Você certamente conhece a história de Sansão, muito usada, não é, nos encontros com crianças também, mas é um bom exemplo não só para as crianças, não é, se entreterem com a cabeleira, não do Zezé que fala a música, olha a cabeleira do Zezé, mas a cabeleira do Sansão, né? Mas não para entretenimento, mas para que a gente olhe para a vida desse homem e consiga, não é, entender o momento em que lemos aqui. Sansão, para que você entenda ele, apenas relembrando, não é? Ele é um homem que o seu nascimento foi previsto pelo Senhor. E desde o ventre da sua mãe ele foi separado. Desde o ventre da sua mãe, Deus disse que ele o serviria, desde o seu nascimento até a sua morte. Sansão foi uma pessoa levantada para trazer, não é, juízo sobre Israel, para defender Israel contra o levante dos filisteus, que há cerca de 40 anos já oprimia o povo de Israel. Então, se você voltasse alguns capítulos aí na sua Bíblia, não é? Lá para o capítulo 13. Estou tentando. É difícil fazer a técnica. No capítulo 13, olha só como é que começa esse capítulo. Ele diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então há juízo do Senhor sendo aplicado sobre Israel por conta do seu pecado. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. E certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação das mãos de Israel, das mãos dos filisteus. Então aqui já está sendo dito, não é, pelo anjo para essa mulher o nascimento do seu filho, e que ele já é separado desde ali, desde antes da sua concepção. Ele é separado, não deve tomar bebidas, não é, com teor alcoólico, não deve raspar a sua cabeça. Ele é um nazireu, não é? E agora essa mulher vai e conta para o seu marido, não é, dizendo tudo o que lhe aconteceu. E ela diz, olha lá no verso 6, um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Consagrado a Deus desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Implica em dizer que Deus tem um plano na vida deste homem chamado Sansão, desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Bom, e Sansão então vem ao mundo, ele nasce, não é?
as coisas vão acontecendo, ele cresce e a sua força é percebida, uma força que não é natural, é uma força sobrenatural. E a força de Sansão, ao contrário do que muitos pensam que está no seu cabelo, não está no seu cabelo, está no Espírito do Senhor que é sobre Sansão. É essa a força sobrenatural que ele tem. E durante a sua obediência, o Espírito do Senhor permanece com ele. Mas acontece que Sansão é uma pessoa que, apesar de ter sido separada desde o seu nascimento, ele não dá a mínima para o chamado que ele teve. Ele é uma pessoa que não liga para os votos do nazireado. Nazireado, enroscou aqui, não é? Mas você entendeu. Ele não liga para os votos, ele não está nem aí. Não é? A Bíblia diz, não é, que esse é um voto, e no seu casamento ele vai buscar uma mulher filisteia. Ele não busca entre as mulheres que ele tem ali, não é, entre os judeus, mas ele busca entre os filisteus. E aí ele acha uma mulher, encontra essa mulher, o seu pai adverte que ele não deve se casar, não é? Não deve se casar inclusive com uma filisteia, e mesmo assim ele insiste e vai até lá. E no seu caminho, a Bíblia diz que ele encontra um leão cruza o seu caminho, e a sua força, não é? A Bíblia diz que o Espírito toma Sansão de tal maneira que a sua força é sobrenatural, e ele rasga aquele animal como se fosse um cabrito. Bom, eu não rasgaria nem o cabrito, mas aquele homem rasga o leão, como se fosse um cabrito, diz a Bíblia. Não é como se você pegasse uma folha e ele rasga aquele animal. Só que ele não conta isso para ninguém. E na volta, não é? No caminho de volta, acerta todos os detalhes do casamento, e na volta, para que agora ele consuma o casamento, no seu caminho ele resolve dar uma passadinha. Deixa eu ver como é que está lá aqueles animais, o resto do animal, né? Eu sei lá por quê. Mas ele não deveria pôr a mão em cadáver, mas ele vai olhar o cadáver do leão que ele rasgou com as suas mãos, não é? Ok. E quando ele chega lá, ele encontra uma espécie de uma colmeia, né? Tem um favo de mel ali, e ele tira com as suas mãos ali, toca então naquele animal, ou seja, ele não está nem aí para o voto, não é, que ele tem. Ele pega aquele negócio com a sua mão, a Bíblia diz que ele sai comendo aquele negócio e leva para a família filisteia, que agora há de ser a sua família, porque ele está, não é, indo buscar aquela mulher em casamento. E a Bíblia diz que Sansão é meio chegado a charadas, né? Aí ele chega lá para o pessoal e fala: então, minha gente, eu vou fazer um Sansão Fashion Week aqui, 30 vestes, não é? E 30 festivais para quem acertar a minha charada, o meu enigma. E aí ele diz lá sobre o seu enigma, não é? Eu não vou lembrar exatamente acabei de achar aqui, verso 12 do capítulo 14. Se vocês puderem me dar a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirem, não é? Vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Ponham-nos o seu enigma, disseram eles. Vamos ouvi-lo. E ele disse então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Fácil, né? O Rafael que vem em casa com essas piadinhas assim, o que a uva verde disse para roxa? E coisas assim. Essas charadinhas aí. A Bíblia diz que Sansão era fã dessas coisas. E a turma lá, desafiada, aceitou o desafio. Eles disseram aí, você leu comigo no verso 13, não é? Proponha-nos o seu enigma, disseram eles. Nós vamos ouvi-lo. E quando Sansão dá ali o seu enigma, passam-se alguns dias e ninguém consegue entender aquele enigma, que não é uma coisa também fácil de você deduzir, né? Que raio de enigma é esse? E por fim, aquela mulher, que ele agora vai se casar, ela é coagida pelos filisteus e diz a ela que, olha, se nós vamos tacar fogo na casa do teu pai, nós vamos matar você, vai fazer uma arruaça, você descubra esse negócio. Que coisa é? Você me chama para o teu casamento e agora o cara quer me roubar? Com esse negócio do Sansão Fashion Week? E ela vai ali na orelha de Sansão, e vai na orelha de Sansão, e vai buzinando de Sansão, até que no 7º dia, finalmente ele fala: tá bom, mulher, isso aí é o leão que eu rasguei no meio, tinha um melzinho lá no meio, eu peguei. Ela conta, resultado, não é? A turma decifra, entre aspas, por uma cola, por isso que não pode colar na prova, tá vendo? Dá tudo errado. E aí,
Sansão fica uma fera, não é? E a mulher dele, inclusive, é dada para outros. Bom, o resultado disso é que Sansão bota fogo em tudo, taca fogo na plantação daquela turma, causa um baita de um problema. E lembre-se, os filisteus dominavam sobre Israel. Israel era oprimido pelos filisteus. E ninguém em Israel queria lutar com os filisteus. Todos estavam prostrados. Os juízes começam os primeiros sendo bons juízes, mas a coisa vai piorando até que chega em Sansão. Um cara que não está nem aí com o seu voto, mas pelo menos é o único que tem coragem de enfrentar os filisteus. E ele vai para cima mesmo. E diante da morte agora da sua mulher, que não era mais sua mulher, foi dada para outro, mas porque mataram ela e mataram os pais, porque Sansão botou fogo na plantação e aquele fuzuê todo, parece até novela mexicana. Agora, por conta disso, Sansão diz que todo o filisteu ele vai enfrentar para matar. E se levanta agora um conflito entre ele, que é um juiz em Israel, contra os filisteus. Bom, muito bem. Nós avançamos um pouquinho, mas eu queria que você prestasse atenção, não é? No que diz ali o versículo 4 do capítulo 14. Porque Sansão, meu irmão, ele fugiu totalmente do seu propósito. Ele fugiu do seu voto, foi buscar casamento com mulher filisteia, bota a mão em cadáver, depois ele pega com uma queixada de jumento e mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Imagina o estado dele, né? Devia estar assim, né? Irreconhecível. Talvez quando abrisse os olhos você visse o branquinho, porque devia estar todo vermelho. Matar 1000 homens, com uma queixada de jumento, não é? Mas no capítulo 14, o verso 4, vai dizer o seguinte: os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Tudo o que está acontecendo em nada fugiu ao controle do Senhor, e ao contrário, está acontecendo segundo a vontade de Deus, porque há castigo para os filisteus, como há juízo para Israel, porque de tempos em tempos esse povo, como você leu comigo lá no capítulo 13, não é? Fez o que era reprovável aos olhos do Senhor. Muito bem. E aí dá toda essa confusão. Sansão então se vinga desse povo e de repente ele conhece uma mulher chamada Dalila. Meu irmão, a essa altura ninguém gostava de Sansão, nem mesmo o seu próprio povo. Os filisteus odiavam Sansão porque era um homem que aumentava o número de mortos entre os filisteus. Era o único israelense corajoso e que se levantava contra. Agora, entre os israelenses, também não gostavam de Sansão exatamente pelos mesmos motivos. Porque esse homem estava causando problema. Não é? É mais ou menos como naqueles filmes. Já viu o filme que tem 5 reféns, 10 reféns? E aí vai os bandidos lá. É, isso mesmo, nós vamos matar todo mundo. Aí todo mundo fica lá quietinho, não, pelo amor de Deus. Aí vai um levanta, é isso aqui, hein? Nós vamos, aí pá! E por causa disso todo mundo apanha, todo mundo olha para aquele e fala, mas por que você não ficou quieto, cara? Não é? Você já viu algum filme assim? Se não viu, eu inventei um agora. Não é? Vou ser agora escritor, roteirista para séries da Netflix. Mas o fato aqui, meu irmão, é que o povo de Israel não queria mais Sansão, porque ele era um problema. Às vezes, no meio da igreja, no meio da comunidade, tem pessoas que começam a causar problemas. E a reação da comunidade qual é? Eita, vamos dar um jeito de isolar, botar para fora. Israel estava fazendo isso com Sansão. E eles combinaram amarrá-lo e entregá-lo, amarrado para os filisteus. E aí Sansão olha para eles e fala, vocês vão me amarrar mesmo? Os caras, vamos, cara, isso dá muito trabalho. Mas vocês só vão me amarrar, não vai querer me matar não, né? Não, ninguém vai te matar não, nós só vamos te amarrar e te entregar para os filisteus. Ele falou, então tá bom, então amarra aí. Aí ele ficou quietinho, amarrou, porque ele sabia que as cordas não o seguravam, não é? E aí começa todo aquele fuzuê de novo entre os filisteus. Sansão conhece uma mulher chamada Dalila, e de novo ele se apaixona por uma filisteia.
Você conhece a história, ela fica lá dando conversa para ele, até que finalmente ele conta que a questão da sua força está ligada ao seu chamado, como nazireu, não é? E agora os seus cabelos, que não podiam ver navalhas. E ele disse, se cortarem as minhas 7 tranças aí dá ruim para mim. Aí eu fico fraco como qualquer homem. Bom, a Bíblia diz que Dalila fez ele dormir, não é? As mulheres, né? No seu papel aí, não é? Estou falando nada, só estou dizendo que Dalila fez, não é? Pois é, aí ele dorme. Cuidado, irmãos, na hora de dormir em casa, viu? Cuidado. Enquanto ele dorme, ela corta-lhe os cabelos. Por isso que o Cleiton aí já está careca aí, foi a Bruna lá. Corta-lhe os cabelos. E quando ele ouve, pela 3ª ou 4ª vez que Dalila faz ali aquela brincadeira, né? Os filisteus, Sansão. A Bíblia diz que ele se levanta e pensa, não é? Como das outras vezes eu vou me soltar. Só que ele não tinha percebido, diz a palavra, o Espírito do Senhor já o tinha deixado. E ele, então, não consegue soltar aquelas cordas. Ele é preso e humilhado, não é? É a primeira vez, é o primeiro juiz que é preso, que é derrotado e que é humilhado na narrativa do texto. E quando nós olhamos para isso, meu irmão, nós vamos vendo este homem chamado Sansão, um grande herói, não é? Bíblico, e que é um herói, como diria uma música aí, só que os heróis morrem, só que esse não morreu de overdose. Esse ele morre de uma maneira diferente. Ele é preso, ele é provavelmente açoitado, a Bíblia diz que os seus olhos foram vazados. Eu não sei se eles furaram os olhos de Sansão com uma coisa pontiaguda, se eles colocaram uma coisa quente nos olhos de Sansão, eu não sei como foi, a Bíblia não narra. E não narra, inclusive, se quando ele foi levado, para o texto que nós lemos aqui, não é? Para aquele templo de Dagon, se ainda os seus olhos não estavam vazando. Mas o grande juiz de Israel, o que tinha uma força sobrenatural, agora era colocado como um burro de carga para fazer ali como aquele moinho. Sabe aquele moinho que botam os animais para girar? Colocaram Sansão para fazer aquilo lá. Esse é um ponto importante que a gente deve observar, meus irmãos, que o pecado ele gera morte e gera vergonha. A desobediência tem um caminho de morte e tem um caminho de vergonha. Esse homem foi envergonhado. Envergonhado na sua grandeza, envergonhado na sua força, e que agora, não é, a grande força de Sansão serve para rodar moinho dos filisteus. Bom, e a Bíblia diz aqui no verso 23, então chegando onde nós estávamos, não é, que eles fazem uma grande festa. É como se fosse o momento ali de que tinham vencido um grande campeonato. Eles já dominavam Israel, mas ainda assim, porque Sansão era uma pessoa extremamente perigosa para eles, não é? Eles agora fazem uma grande festa. E aí a Bíblia diz ali no verso 23, os líderes dos fariseus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar. Então o povo estava em festa. Imagina você ter agora o grande inimigo aprisionado, humilhado, cegado, com os olhos agora furados, vazados. Você também não estaria comemorando? Não é? Você se lembra da execução daquele ditador iraquiano, Saddam Hussein? Tem alguns vídeos, talvez, eu não sei se ainda se encontram na internet, mas na hora da sua execução tinham pessoas lá caçoando dele, não é? Fazendo bagunça, zoando mesmo com a cara dele, porque ele foi, se eu não me engano, ele foi enforcado, não lembro mais. Não é? E aí ele fica lá falando alguma coisa, porque não dá para entender, eu não entendo o iraquiano, o árabe, sei lá o que ele fala, e ele está lá, e os caras, aí aquele homem é executado. Sansão agora é motivo de entretenimento. Os filisteus trouxeram as suas pipoquinhas,
E vamos lá dar risada agora. Vamos lá dar risada porque aquele grande e temível homem está aí preso. Não é? E aí eles fizeram uma grande festa ao seu Deus. Deus com D minúsculo, não é? Dagon. E por que eles estão festejando Dagon? Por que eles estão ali louvando e dando glórias a Dagon? Porque na cabeça deles, quem trouxe Sansão para eles foi Dagon. Aleluia. Ouvi aí um glória a Deus? Foi Dagon quem trouxe Sansão para eles, porque era uma pessoa que oprimia aquele povo. Eles estavam ali orando, prestando sacrifícios e tantas coisas a Dagon, e agora eles estão com eles ali. Mas eles se esqueceram que quem conduz toda a história é o Senhor, e que inclusive Dagon nem existe, né? Pois é, mas eles estão ali, louvando, festejando e fazendo toda essa bagunça. E eles comemoravam a sua vitória dizendo assim: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E eles gritavam, dançavam e celebravam. Eles eram tão aficionados que não prestaram atenção no que estava acontecendo com Sansão. A Bíblia diz ali no verso 22, não é? Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Meus irmãos, pensa comigo. Uma questão de lógica, inteligência, prudência, qualquer coisa. Se o teu grande inimigo finalmente revela qual era, entre aspas, o seu segredo, e o segredo estava no corte dos cabelos, porque aquilo era o seu voto, era a sua obediência, não é? Por que deixaram o cabelo do homem crescer de novo? Você leu aí comigo que logo os cabelos dele cresceram de novo. Bom, não tem uma resposta para isso. Mas eu posso tentar imaginar. Aí é da minha parte. Provavelmente, as pessoas, quando, não é, tinham alguma situação ruim com esse Deus Dagon, seja um pecado, uma transgressão, seja o que fosse, muito provavelmente, essa pessoa era uma vez só. Não tinha segunda chance. Não tinha graça. Não tinha perdão. Se você conhece esses deuses ou a história desses deuses antigos, a ira deles era saciada com sacrifícios, com morte. Quem errou tem que ser morto e assim por diante. Muito provavelmente, com Dagon fosse a mesma coisa. Então eles nem ligaram para o cabelo de Sansão crescendo, porque o Deus de Sansão não daria outra chance. O erro deles talvez tenha sido pensar que Deus fosse como esse falso Deus chamado Dagon, e que não tem graça, não tem misericórdia. Deixaram o cabelo dele crescendo, não é? Pois é, deixaram o cabelo dele crescendo. E agora está lá Sansão, humilhado, com os seus olhos furados, burro de carga agora, empurrando aquele moinho. Mas isso tudo, meu irmão, na vida desse homem chamado Sansão, começa a fazê-lo perceber que ao longo da sua vida, entre todas as suas falhas, não cumprindo o voto que Deus trouxe a ele, Deus teve graça e misericórdia e o livrou todas as vezes. Livrou da mão de filisteus, livrou contra animais selvagens, livrou contra aquelas estupidez, ou das estupidez que ele teve, não é? Queimando toda aquela plantação. E aquele homem, chamado Sansão, agora com os seus olhos furados, finalmente ele vê. Ele vê que ele não tem nada, que ele não é nada, e que ele depende integralmente da graça do Senhor, do favor de Deus. E agora, humilhado, sendo usado como objeto ali de bagunça dentre o povo, não é? Depois de todos ali comemorarem e dizerem lá que Deus, o Dagon, trouxe Sansão para eles, não é? No verso 24. Quando o povo o viu, louvou a Dagon, o seu Deus, dizendo: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra.
aquele que multiplicava os nossos mortos. Eles estão lá festejando. E com o coração cheio de alegria, eles gritaram: tragam-nos Sansão, para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão. E ele os divertia. Então aquelas pessoas, a Bíblia vai dizer que teve mais de 3.000 pessoas naquele lugar. Estão lá fazendo uma farra, fazendo uma festa. E quando olham para Sansão, começam a se divertir. Eu já posso imaginar as piadinhas que foram feitas, não é? Mais ou menos do tipo: você não é o fortãozão? Agora se livra daí. Você não é poderoso? Agora se solte daí. Parece que alguma coisa semelhante a isso a gente já ouviu sendo dito, não é? Você não cura as pessoas? Cura agora você mesmo. Desce daí, dessa cruz. Você já ouviu alguma coisa parecida com essa? E começaram ali a tirar um sarro de Sansão. Talvez alguém tenha dado um tapa na cabeça de Sansão. Buf! E aí, Sansão, adivinha quem foi que te deu um tapa? Porque o homem estava cego. E as pessoas caindo na risada, caindo na gargalhada. E Sansão foi caminhando, a passos lentos, no meio daquela multidão, não é? Alucinada, em transe, bêbados, todos ali fazendo uma grande festa. Quando o puseram entre as colunas, verso 26, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Ele precisava ser guiado pelas mãos, precisava que alguém pegasse pelas mãos, porque ele não tinha condições de se localizar. E aí este homem diz àquele jovem que o carregava: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. E aí Sansão busca apoio nas colunas, mas já com uma intenção. Porque todo esse processo fez ele perceber que ele dependia do favor de Deus. E agora, naquela condição, ele procura ali pelas colunas, e com a sua mão direita ele toca uma coluna, com a sua mão esquerda ele toca a outra coluna. Braços estendidos, não é? Muito bem. Aí verso 27. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E então Sansão, verso 28, orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Mudou bastante o comportamento desse homem, não mudou? Lembra-te de mim. É o clamor da angústia, é o clamor do socorro, é o clamor da impotência diante de todas aquelas situações. É o clamor diante, não é, do arrependimento pela sua conduta ao longo de toda a vida. É o clamor pela vergonha do que ele deveria ter sido e não foi, do que ele deveria ser agora e não é. É o clamor pela vergonha, é o clamor por aquela situação que ele se encontrava. Mas o que disse o anjo àquela mulher, a sua mãe? Que ele foi separado e serviria ao Senhor desde o seu nascimento até a sua morte. E agora ele clama ao Senhor, verso 28. Ó soberano Senhor, porque agora a vontade é do soberano, não é mais a minha que faço de qualquer jeito, não é? Lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, não é eu decreto, não é eu exijo, não é eu quero, é eu te suplico. É um homem totalmente consciente da sua condição. Eu te suplico, ó Deus, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu vingue os filisteus, ou que me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. E Sansão agora, sem entender muito bem o seu momento, mas entendendo que ele foi um devasso ao longo de toda a vida, e agora, humilhado, com os olhos furados, finalmente ele enxerga.
ele enxerga a soberania de Deus, ele enxerga que ele não veio a este mundo de maneira aleatória, mas que Deus tinha um propósito para ele, e ele enxerga que somente em Deus, a única ferramenta que ele tinha, e que todos nós temos em Cristo, que é a oração, é falar com o Senhor, para a solução dos nossos problemas, não é? E ele busca a Deus e pede a Deus socorro para que ele se vingasse por causa dos seus olhos. Mas a essa altura, meu irmão, não é Sansão contra filisteus. A essa altura, não é ali o povo só de Israel contra os filisteus, mas é uma multidão de pessoas, clamando e festejando a um Deus falso, um tal de Dagon, e que entende que sobrepujou o Deus de Israel, vencendo o seu campeão, humilhado e com os olhos furados ali agora. Só que essa questão agora, meu irmão, é com o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro, o único Senhor. E então Sansão clama por forças, não é? E verso 29, então Sansão forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, se apoiando nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra. E ele disse assim, que eu morra com os filisteus, porque ele veio para servir até a sua morte, como diz a palavra. E com os braços estendidos, ele pede forças para conseguir empurrar aquela coisa, desestruturar todas as colunas daquele lugar e vir abaixo aquela edificação, matando todas aquelas pessoas. A Bíblia diz que Deus dá essa força a Sansão, e ele consegue. E Deus não somente demonstra para toda aquela gente que morre nos escombros, para todas aquelas pessoas que circundavam, não é? Aquele lugar, o que aconteceu, porque aquele é um servo de Deus, é um juiz levantado por Deus. E o propósito do Senhor não se perde, apesar de nós, apesar da nossa falta de cuidado com o nosso chamado, apesar das nossas más escolhas, o que Deus tem para mim e para você, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. E Sansão não foi só liberto daquela zombaria, Sansão não foi só liberto do meio daqueles filisteus, mas Deus também, de modo gracioso, deu a Sansão alívio, dando a ele o fim de uma luta muito grande, a luta de Sansão consigo mesmo. Porque eu penso, meu irmão, que você e eu, quando entendemos o Evangelho, olhamos para a nossa própria vida e vemos essas muitas coisas que nós somos capazes de fazer, mas não queremos fazer nada disso. Essa luta constante, não é? Entre o Espírito dando o caminho, dando a orientação, mas aquela velha natureza ainda se mostrando e tentando se levantar, não é? E essa dificuldade todos os dias, uma verdadeira batalha que se trava na mente. Se você vai pelo caminho de Deus ou não. E Deus deu, pela sua graça, libertação a Sansão, pondo fim a essa luta que fez com que ele chegasse até aquele lugar. E Sansão, meus irmãos, ouviu de Deus, a sua luta acabou, meu filho. A sua luta acabou. Vem para casa. Vem para casa. No capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, eu pediria que você fosse lá comigo. Lá no livro onde se relatam os muitos heróis, não é? Ou as pessoas que têm ali um grande destaque por conta da fé, o exercício da fé, no capítulo 11 de Hebreus, entre muitos que estão sendo descritos ali, desde Abraão, Sara, Abel, tantas pessoas, Noé que foram citados aqui, Enoque, não é? Nós vamos encontrar, meus irmãos, no verso 32, a palavra dizendo assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar, por exemplo, de Gideão, mais um juiz, não é? Baraque, Sansão. Sansão é citado aqui como uma pessoa que exerceu fé. O livro e o capítulo fala sobre fé. E por que ele exerceu fé? Porque no fim da sua vida, ele clamou ao Senhor e teve fé
que Deus o ouviria e cumpriu o seu propósito. E esse mesmo versículo, se você continuar a ler aí comigo, Davi, Samuel, os profetas, no 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas e fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças, tornando-se poderosos em batalha, e puseram em fuga o exército estrangeiro. Da fraqueza tiraram forças. Então, meus irmãos, este homem chamado Sansão, e não somente ele, Noé, começou muito bem e no final da sua vida tem problemas, não é? Davi, que tem ali todo um reinado, e você conhece as coisas e as atrocidades que ele cometeu. Salomão, na sua idolatria, e tantos outros homens na Bíblia. Olha aí os heróis bíblicos, não é? Todos quebrados, manifestando o seu pecado, assim como Sansão. Mas aqui foram listados os homens que, na sua fraqueza, encontraram forças. Onde que encontraram forças? Na fé. Encontraram forças na fé. E voltando lá ao capítulo 16, não é? De Juízes, ele tinha dito então no verso 30, não é? Que eu morra com os filisteus. E em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Todas aquelas pessoas, inclusive Sansão, morreram, não é? E você prestou atenção no que diz em seguida? Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Esse homem tem feitos, Sansão, extraordinários, expressando e esboçando uma força sobrenatural, não é? Rasgando um leão no meio, matando 1000 homens com uma queixada, se soltando de cordas novas, corda molhada, corda seca, tudo quanto é jeito de corda. São feitos, não é? Extraordinários, mas na sua morte, Sansão alcança algo que ele não alcançaria ao longo da vida. Mas com a sua morte, ele levou ali, matou mais homens, os filisteus, entre os filisteus, do que todo o tempo da sua vida. E, meu irmão, é óbvio que o paralelo aqui, não é? É uma sombra e é incomparável, mas o paralelo com Jesus, não é? Você olhar ali as pessoas pela rejeição, Jesus tendo sido rejeitado, tendo sido levado para aquele mundaréu de pessoas. Sansão estava ali pelas suas falhas, e Jesus inclusive morreu, inclusive pelos pecados de Sansão, pelas suas falhas, pela minha falha, pela minha rebeldia, pela sua desobediência. Por isso Cristo morre naquela cruz. Mas ao morrer na cruz, como disse o Senhor Jesus, o grão de trigo precisa cair e morrer, porque assim o fazendo, ele dará muitos frutos. E com a morte de Cristo, nós temos ali algo maravilhoso, porque a partir de Jesus, não é? Tanto judeus convertidos agora, quanto também os gentios, todo aquele que crê em Jesus é feito filho de Deus, tem a prerrogativa de usar o título de filhos de Deus. Na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus alcança um título maravilhoso. Entre profeta, entre sacerdote e rei, o Senhor Jesus reina soberanamente. E ele veio para morrer, meu. Ele veio para isso. Confrontado sobre o momento ali, não é? Ele dizia, o que eu vou dizer para todos? Eu vou pedir para fugir disso? Se eu vim para isso, se eu vim para morrer na cruz. E entre os heróis, meu irmão,
Superman, Batman, Homem-Aranha, tudo mais, não é? E eu não me vejo em nenhum deles. Mas quando eu olho para Sansão, eu me acho ali. Porque na expectativa e na tentativa de fazer o certo, às vezes alguma coisa sai errado. E às vezes por ignorância, ou por vontade mesmo, como fez Sansão, a gente segue o caminho torto. Então esse negócio de heróis, meu irmão, se você olhar a Bíblia, ela está cheia de homens, assim como você e eu. Homens e mulheres. Impacientes, não aguentam esperar aquilo que o Senhor já disse, e por isso tentam dar um jeito, trazem uma mulher para Abraão ter logo o filho da promessa. Nasce Ismael, mas não era Isaque, porque Isaque viria de Sara, como Deus disse, e assim veio. Então, ao olhar para tudo isso, meus irmãos, nós vamos vendo esses muitos heróis e as pessoas na sua tentativa, e o que é mais bonito em tudo isso é que Deus liberta Sansão de si mesmo. Quantas pessoas, não é, choram amargamente nos seus momentos de oração, porque contemplam a graça do Senhor e o quanto Deus tem sido bondoso, generoso, maravilhoso, superabundando graça na vida de todos nós. Como diz lá em João no capítulo 1, não é? Graça sobre graça. E se você se lembra das solas anteriores, não é? A graça é um favor imerecido. Não tem mérito em nada disso. Mas veio um homem, o Senhor Jesus, também de nascimento profetizado há muito tempo antes. E ele veio para nascer, meu irmão, num lugar específico, não em qualquer lugar. E Deus, demonstrando a sua soberania, movimenta o imperador, para que em todos os reinos ali em volta se começasse agora, não é, um censo. E a sua família agora, a família de Jesus, não é, Maria, José, tem que seguir até Belém. E ali o seu nascimento. Todas as coisas vão acontecendo segundo a vontade de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que é somente por meio de Jesus que nós encontramos salvação. Não tem homem, mulher ou qualquer que seja que tenha poderes, capacidades ou méritos, porque todos estes na Bíblia, inclusive o apóstolo Pedro, traidor, inclusive Paulo, que pede a Deus, não é, a sua libertação de algo que é o espinho na sua carne, e Deus diz a ele o quê? A minha graça te basta. Entre tantas pessoas, meu irmão, que a Bíblia apresenta, você e eu inclusive, por isso é maravilhoso quando a Bíblia diz Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Abraão, que quantas vezes mentiu e tentou fugir, dizendo que Sara não era a sua esposa. Isaque, um pai ali que quase não se ouve falar sobre ele, não se conhece como era o coração direito daquele homem, é enganado pelo seu filho, inclusive. E Jacó, então, um grande enganador. Quando chega em Jacó, meu irmão, glória a Deus, que a Bíblia diz, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não de Israel, de Jacó, na condição de Jacó. Porque é assim que eu me vejo, é assim que eu me percebo. Eu estou sendo trabalhado pelo Senhor no meu coração. Nós todos temos falhas, meus irmãos. Todos nós. Tem pessoas que deixam os seus afazeres, deixam de seguir o seu chamado, deixam de ir à igreja por causa de homens. Ora, quem te chamou? Foi um homem que te chamou? Ou foi Deus que te levantou da morte para a vida? E está olhando para homem por quê? Ou para a mulher, né? Por quê? Se todos nós estamos aqui por causa de Deus. E este homem foi levantado, meus irmãos, somente através dele. No capítulo 14 de João, eu pediria a você que seguisse comigo lá. Evangelho de João, no capítulo 14.
no verso 6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Não tem outra maneira de se alcançar ao Pai. É somente através de Jesus. A Bíblia inteira fala tão somente de Jesus. Todas as coisas apontam para Ele, foram feitas por meio dEle e para Ele, inclusive. E Ele se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se você já andou por lugares desconhecidos, de carro, sei lá, foi visitar algum lugar e foi de carro. Eu me lembro quando eu me casei, nós saímos para a lua de mel e fomos de carro até a cidade lá, não é? E era longe, era uma longa viagem. E no meio do caminho a gente decidiu não olhar muito bem para o mapa, porque eu segui a estrada conhecida, que olhando no mapa parecia que tinha um caminho que era mais curto, melhor, e a gente achou que estava, manja tudo. E aí seguimos por aquele caminho. Irmão, o dia começou a luz ir embora, e entrei em estrada de terra, passei num monte de propriedade, um monte de gente que eu sei lá de quem, eu já estava desesperado, acelerando a quase 90 por hora em estrada de chão, era o carro do meu sogro, eu falei, se quebrar depois eu pago, porque eu já estava preocupado, estava ficando de noite. E não tinha nada, não tinha placa, só tinha mato de um lado, vaca do outro, mata aparecendo do outro. Começou a aparecer perereca pulando para todo lado. Você escutava debaixo do carro batendo, e eu estava matando um monte, porque eu passei a milhão. Estava morrendo de medo ali. E a Ellen nem falava nada, porque ela percebeu que eu já estava tenso ali, aquela coisa horrorosa, né? E aí, quando de repente eu vi uma luzinha bem fraquinha assim lá na frente, era um botequinho, no meio do mato. E eu parei ali e falei, amigão, onde é que eu estou? Aí o cara começou a falar, eu falei, bom, não entendi nada. Como é que eu chego na Dutra? Dutra. Ele falou, Dutra? Ixi, tá longe, irmão. Eu falei, nossa. Mas como é que eu chego? Ele falou, você vai aqui, você segue aqui, vira lá, vira não sei aonde. Meu irmão, que desespero que dá. Agora, já pensou você numa situação como essa? E já era quase, sei lá, 9 horas da noite, eu no meio do mato, literalmente no meio do mato. Não é? Agora, se aquele homem virasse assim para mim e falasse, não, espera só um pouquinho, o senhor quer ir para a Dutra? Entra lá no carro dele, me segue aí, eu vou na tua frente. Você não se sentiria muito mais confortável? Com alguém que conhece aquele lugar? O cara que mora ali, que entende daquele troço, sabe que se virar aqui vai dar no buraco, se virar aqui tem, sei lá, qualquer coisa, então tem que vir por aqui. Você não ficaria mais confortável? Você já se perdeu alguma vez e alguém disse, você está indo para tal lugar? Me segue aí, quando chegar a hora eu te indico lá não sei o quê. Já aconteceu isso com você? Não é maravilhoso? Hoje em dia tem GPS. Meu pai esses dias foi visitar uma chácara aí, o GPS mandou para o lado, a chácara era para o outro. Então nem o GPS dá para confiar, meu irmão, está vendo? Mas não seria muito melhor se alguém bondosamente, não é, pegasse o carro, se inspirar confiança, vê? No desespero, todo mundo dá confiança. E alguém fala assim, não, vem cá, chá comigo. Eu levo você lá, meu irmão. Vem comigo. E vai, nheco, 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 e te leva lá. O que o Senhor está dizendo aí para você, no verso 6 do capítulo 14 do Evangelho de João, Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que você acha que Jesus diz assim, vem e me segue? Lucas 9, 23. Quem quiser, pois, vir após mim, me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por que Jesus fica toda hora falando, me segue, me segue, me segue? Ora, porque Ele está te mostrando o caminho. Ninguém viu ao Pai, senão aquele que estava com o Pai, que desceu dos céus, diz o Senhor Jesus. Então Ele é este que está nos levando e nos conduzindo pelo caminho. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Não é que Ele tem verdades, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. Então o único caminho para que a gente consiga encontrar
respostas, solução, amparo, conforto, correção que nós precisamos, é somente através de Cristo. E por isso, lá nos idos aí do século XVI, não é? Na Reforma Protestante se levantou mais uma sola, o solus Christus. Porque não é o Papa qualquer coisa, não é o santo não sei o que lá, não é o pastor não sei o que lá, não é o apóstolo agora nessas igrejas, não é a igreja, mas é somente Cristo, somente em Cristo. Mas nós continuamos olhando para homens, nós continuamos buscando caminhos e alternativas. Por isso é tão importante hoje se falar dos solos Cristos. Nós vivemos um mundo bem pluralista, meu irmão. Se você não entende o que isso quer dizer, muitas pessoas estão dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Hoje em dia, as pessoas não querem ouvir que só Jesus leva a Deus. Elas querem que todos os caminhos levem a Deus. Por que tem que ser só Jesus? Imagina, todos os caminhos levam a Deus. Bom, de certo modo, essa é uma verdade. De certo modo. Porque todos os caminhos estão realmente levando a Deus, porque todos vão se encontrar com o trono do Senhor Jesus. O trono no dia do julgamento. Então, de certo modo, todos os caminhos realmente estão levando. A diferença é que por Cristo é o caminho da vida. Os demais é o caminho da morte. Por isso, meus irmãos, nesse mundo de hoje, em que a verdade ela é relativa, em que as pessoas vão dizer, inclusive, entre aspas, cristãos, da teologia liberal, os liberalistas, que vão falar por aí que Deus não é um Deus zangado que manda pessoas para o inferno, que não existe pecado, inclusive, e que Jesus veio a este mundo, mas não tem cruz, essa cruz é uma invenção. Jesus ele veio nos mostrar o Pai, e que está tudo muito bem. No meio de um mundo alienado, perdido, é mais do que necessário pregar esta quarta sola, solus Christus. Porque, meu irmão, não tem outro caminho, não existe outro. Não existe alternativa ou porta paralela. Não, pode ser que aquele ali ou aquele outro, não é? Imagina, pelas obras, pela obediência, ou seja, qualquer outro caminho. Não. As pessoas foram se ajoelhando na frente de apóstolos, ele, opa, levanta aí que a adoração é só com Deus. Foram se ajoelhando na frente de anjos, e anjos, epa, não oferece para mim não, oferece para o Senhor. Não é comigo não, é com Deus, porque é Ele o autor de todas as coisas, não sou eu. Mas a gente se perde. A gente se perde olhando para homens, a gente se perde olhando para o modismo das coisas. Por isso é tão importante pregarmos solos Cristos. É somente através dele. E quando nós olhamos para isso, que é o único e verdadeiro, vivo caminho, o caminho que está nos conduzindo, porque só Ele conhece o lugar onde o Pai está, e Ele veio e agora está nos conduzindo até o Senhor. Por isso Ele diz-me para que nós o sigamos, não é? O Senhor Jesus, Ele é percebido, meu irmão, pelas Escrituras, como profeta, como sacerdote e como rei. Para os muçulmanos, o Senhor Jesus é uma pessoa, não é reconhecida, mas não como Messias, não como Filho de Deus. É um profeta, e um profeta que teve ali a sua proeminência no seu período. É só mais um profeta. Para outras religiões, inclusive o Espiritismo, que se diz aí, uma vertente do cristianismo, não é? É a mesma coisa, é um espírito iluminado, muito iluminado. Meu irmão, eu queria te dizer que Jesus tem um espírito muito iluminado, sim. Pedro, não é? Quando esteve com Jesus e viu a transfiguração, ele presenciou, ele testemunhou aquilo, ele ouviu uma voz, não é? Dizendo dos céus, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Ele viu o rosto de Jesus brilhando, ele viu ali os lampejos, ele teve um breve momento vendo Jesus na sua glória, como ele era antes de vir a esse mundo. E isso que Deus disse a ele, meu irmão, refere-se ao fato de Jesus ser um profeta, que foi dito que viria. Eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio, no capítulo 18.
capítulo 18. Olha o que é que diz o verso 15. São palavras aí de Moisés, não é? O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Moisés já falava desde lá de trás que viria um profeta, semelhante a ele. E a ele ouvi. Quando vocês perceberem que é este homem de quem eu falo, deem ouvidos a ele. E o que se faz na transfiguração, o Senhor está mostrando. Este é aquele de quem Moisés falava. A ele ouvi. E essa é uma ordem. Então o Senhor Jesus é um profeta, irmão. Mas não é um simples profeta. Hebreus, no capítulo 1, eu queria que você seguisse comigo lá agora. O livro de Hebreus demonstra a supremacia do Senhor Jesus. No capítulo 1, olha só o que é que a Bíblia fala acerca dele. Porque a Bíblia é inteira, meu irmão, se trata de Jesus. No capítulo 1, olha o verso 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra de poder. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Deus falou de várias maneiras e com muitas vezes através dos profetas. Mas quando vem Jesus, a revelação a partir de Jesus, ela é plena, ela é definitiva, ela é total, ela é completa em Jesus. Não é um simples profeta, ele é o profeta. Os anteriores eram sombra deste que havia de vir, o Senhor Jesus. Além de profeta, o Senhor Jesus, ainda nessa mesma epístola aos Hebreus, é apresentado como o nosso grande sumo sacerdote. Além de ter sido o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o nosso grande sumo sacerdote, porque é ele quem oferece sacrifícios a Deus pelo pecado de todos nós. O que fazia o sumo sacerdote uma vez por ano? Ele apresentava 2 sacrifícios, 2 ofertas ao Senhor, um pelos seus próprios pecados e outro pelos pecados do povo. Uma única vez ao ano ele entrava no Santo dos Santos para fazer ali, não é, a entrega daquele sangue sobre a tampa do propiciatório, a arca da aliança, uma única vez ao ano. O Senhor Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, que não só ofereceu a sua própria vida como sacrifício, mas a partir dele nós fomos reconciliados com Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo na sua morte. Por que é tão importante que nós tenhamos um sumo sacerdote? Romanos capítulo 8, verso 34 vai dizer que ele continua a interceder por todos nós, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Mas agora não em templo feito por mãos de homens, mas no templo celestial. Está lá o nosso Senhor Jesus, como nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. 1 de João, no capítulo 2, o verso 1, vai dizer também que ele é aquele que intercede por nós. A palavra na Almeida Revista e Atualizada é advogado, ele é o nosso advogado. E por que é tão importante, então, que tenhamos, meu irmão, um grande sumo sacerdote? Que Cristo é, para nós, um grande sumo sacerdote? Ora, porque existem 2 coisas que Deus exige. A primeira delas é o cumprimento da sua lei. Você esqueceu da lei? Ora, Jesus diz no Sermão da Montanha, vocês estão achando que a lei está sendo revogada? Eu não revogo a lei, não. Eu vim para o cumprimento da lei, mas a lei não foi revogada, não.
Deus exige o cumprimento da lei e, segunda coisa, Deus exige o pagamento pelos pecados. Moisés tentou dar a sua vida em favor daquelas pessoas e Deus falou, não é suficiente. Tua vida, o teu sangue não é suficiente. Só o de Cristo foi suficiente. Só há um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus, como diz também a palavra. Por que é tão importante termos um grande sumo sacerdote, meu irmão? Porque nós não temos a menor condição de cumprir a lei, e tampouco de pagar pelos nossos pecados. O destino de todos nós era como o de Sansão. Sansão não foi injustiçado, meu irmão. Sansão foi levado à vergonha porque ele merecia pelos seus pecados. Sansão teve os seus olhos vazados porque ele merecia pelos seus atos de rebeldia e desobediência. O que eu e você merecemos, meu irmão, é o juízo, é o castigo, é a punição. Mas Deus não nos deu o que nós merecemos, mas Ele nos deu graça, graça sobre graça em Cristo, porque Ele é aquele que paga pelos nossos pecados, e Ele é aquele também, meus irmãos, que em nosso lugar cumpre a lei, porque nós não somos capazes de cumprir a lei e as exigências da lei. Por isso Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Não há outro, meu irmão, que possa fazer coisa parecida, somente Jesus. Somente por Jesus nós encontramos salvação. Não há outro lugar, não há outro caminho, meu irmão. Por isso Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é o nosso profeta, porque Ele está nos ensinando tudo acerca de Deus e nos lembra pelo seu Espírito continuamente o caminho para chegarmos até o Pai, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, porque Ele paga os nossos pecados. Pagou a nossa sentença, a dívida que nos era contrária, diz a palavra que foi cravada na cruz. Romanos capítulo 5 diz que pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Pela obediência à lei de Cristo, todos os que estão em Cristo agora foram chamados justos, justificados pela fé em Cristo. E por fim, Ele é o nosso Rei. É o Rei soberano. Profeta, sumo sacerdote e rei. Aí alguém pode estar pensando, né? Pô, o pastor está inventando essas coisas agora, né? Parece até que está legal, está colando aí, né? Bate com a Bíblia. Isso em 1689 foi escrito em Wittenberg. É a convenção, é o estatuto, é o catecismo batista, como se chamava naquela época. Jesus é o nosso profeta. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E Jesus é o nosso Rei, porque Ele governa sobre nós. O seu governo é sobre nós. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu agora não sigo as minhas vontades, mas eu sigo a vontade do meu Rei. E se Ele é meu Rei, meu irmão, quem é o soberano? Sou eu? Ora, Sansão aprendeu isso. Ele disse lá, não é? Ó soberano Deus, eu te suplico. Não exijo, não faço esperneio, não eu quero, o Senhor é obrigado a me dar, como nós vimos na semana passada falando sobre sola fide. Está lá, no Vaticano II, Concílio de Vaticano II. Se você pensa que esse concílio aconteceu lá nos idos do século XVI, 1965, está pertinho da gente, não é? Se estabeleceu lá que Deus é obrigado a abençoar quando aquelas pessoas têm o mérito, não é, condigno. Deus não é obrigado a nada, mas de maneira graciosa e generosa, Ele abençoa. E abençoa por quê? Porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Cristo, na sua obediência, nos tira de debaixo da ira de Deus, porque Ele aplaca o furor da ira de Deus. E quando Ele aplaca o furor da ira de Deus, meu irmão, você já viu, lembra do Super-Homem? Vinha aquele inimigo dando um raio mortal nele lá, ele faz assim com a sua capa, eu estou inventando porque eu sei lá o que ele fazia, ele faz assim com a sua capa e o raio bate aqui e tchum, vai para lá. Bate aqui, vai para cá, vai para cima, vai para baixo, acerta não sei quem, destrói um prédio, não é? O Senhor Jesus, Ele não desvia o furor do Senhor, Ele absorve. Ele satisfaz integralmente a demanda da lei e a ira do Senhor com o seu sacrifício. E agora Ele é o nosso Rei e governa de maneira soberana sobre todos nós.
Portanto, meu irmão, nesses dias de hoje, quando você escutar alguém dizendo que todos os caminhos levam a Deus, diga a ele, não é? O que a palavra vai dizer também. Que olha, todos vão se apresentar diante de Deus e prestar contas. Neste sentido, você tem razão. Mas há um único caminho. O caminho que leva ao Senhor. E o seu nome é Jesus. O mundo não gosta disso. O mundo, na verdade, odeia. Ontem eu estive num lugar e falava com uma moça que tem uma opção sexual diferente. E eu perguntei a ela, você ama a Deus? Você crê que Deus existe? Ela demorou um pouquinho para responder. Não sei se por timidez ou o que foi, disse que sim. E você ama a Deus? Parece que sim. Então veja qual é a vontade de Deus e veja qual é o sentimento de Deus acerca da sua opção. Para ver se você continua por esse caminho ou não. Porque se ama, não é? Se ama a Deus, a Bíblia fala que aquele que ama obedece. O mundo está dizendo tantas coisas hoje em dia para desvirtuar as verdades, não é? Bíblicas. Para trazer um caminho mais brando, um evangelho analgésico, para tirar a tua dor de cabeça, para tirar a tua preocupação, não é? Como se não houvesse custo seguir a Jesus, sendo que a Bíblia diz que custa a tua vida, custa tudo. Você tem que morrer para esse mundo. Por isso, meu irmão, Solos Christus é tão importante para a igreja hoje. Para olhar para o nosso Redentor que vive e reina para todo o sempre. E glória a Deus por isso. E confiar nele, porque ele é o Rei soberano. Haverá o tempo, como diz a Bíblia, que ele voltará na sua glória, montado em seu cavalo, empunhando a sua espada, com os exércitos celestiais junto com ele. E toda a maldade enfrentará o seu fim. Toda a injustiça, todo o poderoso encontrará o Rei de toda a glória. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará na presença do Rei dos Reis. E quando esse dia chegar, meu irmão, se você estiver perto de Zorá, ou talvez de Estaol, onde foi sepultado Sansão, você verá pela graça de Deus, aquele homem se levantando. Não mais com os olhos vazados, mas agora com olhos restaurados pelo Senhor. Não mais olhos que olham para a pecaminosidade, porque Deus o livrou de tudo isso. Mas agora olhos que contemplam do alto o seu socorro, vindo com poder e glória para encerrar todo esse percurso de injustiça. Talvez ele não queira mais fazer nenhuma charada. Chega de charadas. Muita gente não gostava dele. Inclusive os seus próprios irmãos queriam entregá-lo para os filisteus, não é? Mas agora restaurado, renovado pelo poder do Senhor, com o corpo glorificado, eu creio, meu irmão, que nós vamos gostar muito de Sansão, assim como ele vai gostar de todos nós. Porque há de chegar esse dia em que o Senhor, do alto dos céus, virá. E para encerrar, meus irmãos, eu queria que você fosse comigo em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 16. A igreja tem perdido a visão de quem é o Senhor Jesus. Parece que o mal tem algum poder que se levanta, é como se fosse Batman contra o Coringa, como se Jesus fosse um justiceiro e está enfrentando um bandido equivalente. Meu irmão, não há equivalência, o Senhor é soberano acima de tudo e de todos. E no capítulo 16 da Epístola aos Romanos, ele diz o seguinte a partir do verso 25. Ora, há aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno,
para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Nestes versículos nós encontramos as últimas 4 solas que tratamos. Sola Escritura, porque é dado a conhecer pelas Escrituras proféticas. Sola Gratia, porque é a revelação daquilo que era oculto nos tempos passados, que Jesus viria. E não só viria, mas traria para si um povo entre judeus convertidos e agora gentios também. E sola Fide, porque agora, por meio de Jesus Cristo, nós não tomamos apenas conhecimento, mas cremos. E o verso 27, ao único Deus sábio sejam dadas glória para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ele, inclusive, é o meio pelo qual nós adoramos o Senhor. É somente por Cristo. Irmãos, uma das grandes conquistas da Reforma Protestante, entre todas que já vimos, a questão da autoridade escriturística da palavra, não tem outros textos, mas é somente a Escritura, não tem outro caminho senão a graça, a restauração do entendimento da fé, mas agora a Reforma também traz o entendimento de uma nova cosmovisão teocêntrica. Entendi nada, pastor. É olhar para o mundo não com as lentes do mundo, mas é olhar para o mundo com a consciência de que Deus, Teo, é o centro, teocêntrica, Deus é o centro de todas as coisas na minha vida. Não é a igreja, não é um homem que tenha qualquer título ou autoridade, mas é o Senhor. E isso fez com que essas pessoas entendessem que a sua vida deve ser guiada pelo Senhor. Nessa noite, meu irmão, te convido a se colocar de pé, em nome de Jesus. Lembrando a você que homens são falhos, cheios de falhas, mas o Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Redentor, e tão somente nele. E agora, diante dessa verdade, que Ele é o profeta que nos conduz, Ele é o nosso sumo sacerdote, que não somente paga pelos nossos pecados, mas nele encontramos o cumprimento da lei. Ele é também agora o nosso Rei, e Ele governa a nossa vida. A nossa vida agora deve ser pautada, guiada, tão somente por Jesus. Minhas ações, minhas decisões, minhas escolhas nos caminhos, muitos aí que a Bíblia, ou melhor, que o mundo oferece, minha vida é guiada por Cristo. Quando assim nós vivemos, nós podemos dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos traga esse entendimento e mova o nosso coração para que a nossa vida seja teocêntrica, Deus no centro de tudo. Não uma vida desgovernada, não uma vida de aparências, não uma vida de tentativas como quem não conhece, mas agora numa vida como de Sansão. Porque é quando os nossos olhos são furados, que a gente já vê se debatendo no meio de tudo e vê que não tem mais caminho, não tem mais solução, que a gente fez tudo o que podia e não dá conta, é que finalmente os nossos olhos veem, e vem o Rei de toda a glória. Que Ele seja o centro na tua vida, na minha vida, na vida dessa comunidade, na vida de toda a igreja espalhada por todo esse mundo, porque Ele é o Senhor de toda a glória. Bendito seja o Senhor. Fecha os olhos, nós vamos orar.